Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Lucas, capítulo 1 e o versículo 37, amém? Lucas, capítulo 1 e o versículo 37, amém? Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, vou deixar um louvor para meus irmãos, que eu creio que Deus vai falar com vocês através da palavra e através do louvor, amém? Lucas, capítulo 1 e o versículo 37, amém, meus irmãos? Que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Amém, meus irmãos? Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que o que para mim, para você é impossível, meus irmãos, para Deus é questão só de segundo, meus irmãos. Porque quando Deus quer fazer, meus irmãos, não tem quem impeça, não. Quando Deus quer fazer na minha tua vida, meus irmãos, não tem quem impeça, meus irmãos. Porque o que Deus já determinou na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. E o que para mim, para você é impossível, para Deus é questão só de segundo, meus irmãos. Porque Deus é dono do tempo. Deus é o dono do relógio, Ele que manda, meus irmãos. Então, o que para mim, para você é impossível, meus irmãos, para Deus é só questão de tempo, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque o que para mim, para você é impossível, para Deus isso não é nada, meus irmãos. Porque o que para mim, para você é impossível, meus irmãos, Deus pode resolver agora, meus irmãos, para mim, para você. Só descansa no Senhor, porque Deus ele é dono do tempo, meus irmãos. E o que para mim, para você é impossível, para Deus não é nada, meus irmãos. Porque Deus ele trabalha da forma dele. Deus ele trabalha na minha tua vida como ele quer, meus irmãos. Porque Deus trabalha também no silêncio, meus irmãos. Porque às vezes você não está vendo Deus trabalhando, a gente acha que ele não está trabalhando. Porque para Deus trabalhar na minha tua vida, a gente precisa ver não, meus irmãos. Porque no silêncio Deus trabalha para mim e para você, meus irmãos. Que você só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque aquela causa que para mim e para você é impossível, meus irmãos, Deus está trabalhando. E é só questão de horas, de segundos, meus irmãos, para Deus resolver. Porque para Deus isso não é nada, meus irmãos. Porque quando Deus entra numa peleja, meus irmãos, é para ganhar. Você já viu Deus entrar na peleja para perder, meus irmãos? Porque você só descansa no Senhor. Porque o que para mim e para você é impossível, para Deus não é nada, meus irmãos. Só descansa no Senhor e confia no Deus que você servimos, amém? Agora eu vou deixar um pedacinho do louvor aqui, amém, meus irmãos? Que eu creio que Deus vai falar com vocês também através do louvor, amém? Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai te abandonar. Isso é história para mim viver, isso é história para contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O teu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar, oh glória. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar, oh glória. Só descansa no Senhor, meus irmãos, porque Deus já preparou o sorriso para mim e para você, meus irmãos, e você vamos sorrir, meus irmãos, porque só descansa no Senhor, meus irmãos. Fica tranquilo e descansa, porque você vamos sorrir, meus irmãos. Tudo que você passamos, meus irmãos, foi aprendizado e testemunho. E para nos fortalecer, meus irmãos, para nos aproximar mais de Deus. Só descansa no Senhor e fica tranquilo, meus irmãos, porque Deus já providenciou o sorriso para mim e para você, meus irmãos. E você vamos sorrir, meus irmãos, porque chegou o tempo, meus irmãos. Porque o que para mim e para você é impossível, para Deus é questão de tempo, meus irmãos. Que você só descanse no Senhor, porque o que é meu e o que é teu, meus irmãos, vai chegar. Porque ninguém pode tomar o que é meu e o que é teu. Ninguém pode pedir de Deus entregar o que é meu e o que é teu, meus irmãos. Porque o que Deus já terminou na minha tua vida é meu e teu, meus irmãos. Ninguém pode tomar, ninguém pode roubar. Só descansa no Senhor. Aquieta a tua alma, descansa o teu coração e confia no Deus que você se vê, meus irmãos. Porque o que é meu e o que é teu, meus irmãos, ninguém pode tomar, meus irmãos.
Só descansa no Senhor, meus irmãos, porque o que é meu e o que é teu vai chegar até a mim, meus irmãos, e até você. Isso até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana, interior da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham uma boa tarde e um ótimo sábado.